está cansado nessa noite? Vamos ser sinceros. Veio aqui arrastado, mas veio aqui para ouvir a palavra do Senhor. Levanta a mão. Amém. Obrigado pela sua sinceridade. Amém. Com certeza, hoje você matou vários leões. Amém? Mas o Senhor vai renovar suas forças. E você veio aqui para ouvir uma palavra. E você que está em casa também, que ligou a TV, e que você está neste momento ligados, a palavra do Senhor fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Eu vou passar algumas coisas que estão à parte e tem algumas coisas que estão no telão. Inclusive, essa parte está na tela. Amém? Pode voltar uma, que é o tema. O nosso tema desta noite é posicionamentos que movem o favor do Senhor. O que é favor? Favor é algo, é uma atitude que às vezes você nem está aguardando, esperando, mas alguém faz por você, não é verdade? Quantas vezes a gente pede um favor para alguém? Não é assim que acontece? Então nós vamos estar falando nessa noite o tema posicionamentos que movem o favor do Senhor. E vamos começar por este versículo, no capítulo 3, muito conhecido de vocês. Pastor, eu não vi o horário que eu comecei. 30 minutos. Deixa eu dar um tempo, se eu dar um toque, por favor? Tá. Vamos lá, então. Eu vou ler e você presta atenção em cada detalhe. Amém? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione ou minta o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento eu me coloco na tua presença, Deus. Ó Pai, que eu possa neste momento, Pai, o meu falar, a minha boca possa proferir revelações da tua palavra, Senhor. Que todo o meu intelecto, todo o meu entendimento, Deus, possa se sujeitar, Senhor. Ó Deus, à direção do teu Espírito Santo. Muitos vieram aqui nesta noite, muitos estão ouvindo em casa, Senhor. Visita cada lar aqui representado. Ó Deus, que cada um saia daqui, que cada um que está ouvindo a palavra hoje, Deus, possa ser transformados, possam sair totalmente diferente, Pai, do que estão neste momento, para a honra e a glória do teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? A primeira coisa que eu vou ver aqui é a palavra ainda. Ainda. Ok? A palavra ainda, eu peguei um significado para vocês. Ainda tende a chegar num tempo futuro, quer dizer, agora, neste momento, está acontecendo alguma coisa, mas já daqui a pouquinho, no tempo futuro, as coisas vão mudar. Ok? Outro significado. Até lá, então, neste momento está acontecendo algumas coisas, mas até lá, alguma coisa vai mudar. Num certo dia, algum dia indeterminado. Então, de repente, você está vivendo um momento agora que parece que não vai sair, que você não vai sair dessa situação. Mas é só por pouco tempo. O ainda, quer dizer, ainda, não está falando que é definitivo. Ok? Amém, queridos? E aí, quando fala assim, por que a figueira não floresça? Aí eu pergunto assim, eu peguei uma pesquisa, por que a figueira não floresce? Você sabia que a figueira não floresce? Você sabia que a figueira, as flores dela não aparecem?
As flores dela, peguei até uma pesquisa aqui, ó. As figueiras não florescem do mesmo modo como as macieiras. A gente não tem hábito aqui na nossa região, na região sudeste, de ver macieiras. A gente vê mais na região sul, porque geralmente a maçã, ela nasce em lugares mais frios, né? Mas tanto a macieira quanto a figueira, e os pessegueiros, suas flores se abrem dentro de uma vagem, em formato de pera, que mais tarde amadurece e se converte no fruto que comemos. Pelo fato de que as flores do figo se abrirem internamente, elas precisam de um processo especial para ser polinizados. Ou seja, você vai olhar para uma figueira que produz o fruto figo e não vai ver as flores nela. Então, a reflexão para você, que muitas vezes na sua vida as coisas não estão acontecendo em sua volta como você gostaria. E não estamos, às vezes, enxergando. É o caso da flor da figueira. Você não está enxergando, mas ela existe. Ela está oculta. Amém, queridos? Até que resplandeça a luz e vejamos o resultado. Então, às vezes, a figueira da sua vida não está aparecendo as flores, porque a flor está oculta. Ela não está aparecendo, mas o fruto vai chegar. É por pouco tempo a situação que você está passando. É por pouco tempo. Viramos o ano. Deus, para mudar a nossa vida, não depende de mês, não depende de estação, não depende da virada do ano. Para começar, o ano não começa em janeiro. Eu fiz um estudo, ele começaria em março. Março é o primeiro mês do ano. Abril é o segundo. Aí, quando você for contar, setembro é o sétimo, outubro, 10º, novembro, 9º, outubro, setembro, o 7º, outubro, o 8º, novembro, 10º, dezembro, o 10º, outubro, o 8º e o novembro, o 9º. Então, nós estamos num calendário que é totalmente fora de algumas coisas lá de trás. Nós somos adequados a ele. Então, o Senhor, para mudar a nossa vida, é questão disso aqui, ó. Depende da nossa disponibilidade, depende da nossa entrega, depende daquilo que a gente oferece. O pastor Neymar falou de oferecer algo para o Senhor, depende. Então, depende do tempo que você vai entender que a sua vida não é um fast food do McDonald's, não é um fast food do Big Mac, você vai lá e rapidinho, o teu lanche está na mão. A sua vida passa por um processo que o Deus tem para você, que o Senhor tem para você, não é do teu jeito, é do jeito dele. Amém, queridos? B, aí está falando aqui, né? Ainda que não haja fruto na vide vem de videira. Vide é uma palavra que geralmente os portugueses de Portugal falam vide, mas vide vem de videira. E às vezes o fruto também não está aparecendo. Quantas vezes você faz algumas coisas, você empreende em algumas coisas, mas parece que o fruto não aparece, o resultado não aparece. E aí, reflexão para isso, para você. Mesmo que o fruto não esteja conforme a nossa semeadura, tenhamos paciência, que ele chegará em tempo oportuno. Você já experimentou, até quando você pega uma fruta do pé, você já experimentou pegar uma fruta na hora errada? Já comeu banana verde? Horrível, né? Apesar que a banana verde, você cozinhando ela é excelente, ela tem muitos complexos vitamínicos. Mas para você pegar e descascar e comer, não dá, não é verdade? Tem gente que gosta de manga verde com sal, eu não gosto, mas tem gente que gosta. Mas tudo tem o seu processo, então o fruto para vir tem um tempo determinado. A criança para nascer, ela tem um tempo determinado para nascer. Caso contrário, não vai dar certo. Caso contrário, se ela vir antes, ela corre risco de morte, não de vida. A gente acaba de falar risco de vida, mas o certo é risco de morte. Então, tudo tem o seu determinado tempo. Depois aqui está falando assim, ó, ainda que decepcione ou minta o produto da oliveira. Nossa, eu vi tanto falar disso, mas eu nunca parei. O que quer dizer isso? Aqui eu peguei uma pesquisa aqui, ó. É da azeitona. A oliveira... A azeitona vem da oliveira. A gente vê muito quando a gente vê Israel, né? Quando a gente vê algumas filmagens de Israel, algumas reportagens, lá tem muitas oliveiras. Olha o que acontece. É da azeitona que é extraído o azeite. Logo, pense na decepção de quem olha para uma oliveira
tão bela, esperando que, ao prensar da azeitona, jorre o azeite. Está enxergando na oliveira, tem jeito de que possui azeite, mas quando o aperto vem, o bruto não mente, ou seja, o produto mente, ou seja, você imagina um lavrador, um cultivador de oliveiras, tá? E de repente, ele vê o fruto do ganho dele, azeitona, só que de repente, a hora que ele vai espremer a azeitona, não sai nada. Quantas vezes as coisas veio na sua mão, você ralou, mas a hora que ela chegou na sua mão, as coisas não saíram do jeito que você queria. Seja na sua família, seja nos projetos familiares, seja nos projetos profissionais, seja em metas, né? Este ano eu vou guardar X. Em todos os propósitos da sua vida, quantas vezes acontece isso? É como, na reflexão que eu deixei aqui para você, quantas vezes fazemos projetos coletivos ou individuais, e quando vemos, nos deparamos com um resultado frustrante aos nossos olhos. É como se nadássemos e morrêssemos na praia. Quantas vezes a gente já nadou, a maneira de falar, né, no sentido figurado, quantas vezes você ralou, a hora que você foi pegar o resultado, parece que você nadou, morreu na praia. É a mesma coisa da oliveira aqui. Aquilo que precisava de sair do azeite não saiu. Mas não desista. Não desista. Aí o que acontece? E mais um detalhe. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. O que é arrebatar? Tirar, arrancar. Ok? Nós falamos do arrebatamento no final dos tempos, que nós vamos ser arrebatados, vamos ser retirados daqui. Então, gente, quantas vezes... temos várias situações em que lutamos, em nossas vidas que lutamos, como nosso maior patrimônio. Quantas vezes você tem um patrimônio? Quem já perdeu alguma coisa aqui? Levanta a mão. Eu já perdi muitas coisas. Muitas coisas eu já perdi. Só que eu ganhei coisas melhores, porque quando você caminha com o Senhor, aquilo que Ele te dá, é 1000 vezes melhor do que aquilo que você perdeu, porque a glória da segunda casa, ela é muito maior do que a primeira. Amém, queridos? Receba isso na sua vida, não importa o que você vai perder, não importa se, ainda que as suas ovelhas, aquilo que você tem lá, aquilo que você te pertence, né? For arrebatado, porque Deus, o que Ele tem para te dar é muito maior, e a maior herança que Ele quer te dar é a sua salvação. Isso só tira de você se você quiser. Que a palavra do Senhor fala que a gente deve desenvolver a nossa salvação a cada dia. Então, o tesouro que o Senhor tem para você é muito maior do que as ovelhas que foram arrebatadas de você, que as coisas que foram retiradas de você. Agora, tem coisas que são espirituais, são emocionais, mas tem coisas também que são materiais. E nós vivemos neste cenário agora de 2 anos de pandemia, que nós estamos reconstruindo a nossa vida. Nós estamos reconstruindo o relacionamento familiar, que muitas vezes ficamos juntos e começamos a dar problema, não é? Quando a gente foi forçado a ficar dentro de casa, nós, os filhos, os pais, as mães, né? Todos juntos, deram muitos problemas. Quantos casamentos foram destruídos? Quantas coisas foram retiradas? Mas aquilo que Deus tem para você, se você deixar Ele ter o controle da sua vida, você pode ter certeza que você vai ver e você vai olhar para trás e vai ver onde Deus te tirou e o que Ele vai fazer através de tudo aquilo que Ele tem planejado para você. Amém? E aqui, e os currais não haja gado. Curral é um lugar grande, não é? É um espaço grande. Às vezes você fez um planejamento grande, mas não tem nada lá dentro, ficou vazio, por causa do cenário, por causa de algumas situações que você passou. Temos várias situações em nossas vidas em que lutamos com o nosso maior patrimônio. Quantos anos de investimento financeiro, emocional, familiar, e de repente, nos vemos vazios por dentro e por fora, como diz, sem eira e nem beira. Quantos investimentos nós fizemos em relacionamento, na vida profissional, na vida financeira, só que ficamos sem nada. Mas é no vazio que você está neste momento, às vezes, dentro de uma situação, que o Senhor quer mudar a sua vida. Porque a hora que você está cheio de si, achar que o teu braço pode alguma coisa, sinto muito,
Você vai repetir de ano várias vezes. O aluno, eu sou professora, leciono, e hoje, infelizmente, não se repete mais no Estado, né? Prefeitura ainda tudo bem. Só que o que acontece? Eles vão passando sem saber, vão passando sem saber, vão passando sem saber. E é na ignorância que as pessoas querem, muitas vezes, que o cidadão fique. Porque quanto menos você souber, menos você vai exigir. Conheça a palavra de Deus, para que verdadeiramente você possa viver a palavra, proferir a palavra, respirar a palavra, para que verdadeiramente, o finalzinho aqui, todavia, eu me alegrarei. Por mais situações que estiver acontecendo na tua vida, todavia, o que é todavia? Eu deixei aqui. Todavia, qual o sinônimo de todavia? Indica a posição ou contraste de ideia anterior. Mas, eu estou passando por isso. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, apesar de tudo isso, todavia, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Hoje aconteceu uma situação na minha casa, eu tenho muitos testemunhos para contar para vocês de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou por detrás das malhadas, queridos. Sabe o que é de trás das malhadas? Quando ninguém dava nada. O Senhor não dava nada pela gente. Não, minto, as pessoas não davam nada pela gente, o Senhor sim. E nós fomos tirados por detrás das malhadas. Você já teve a porta da sua cozinha com um vidro quebrado, sem fechadura, com um buraco desse tamanho, escorados com bujão de gás, porque você não tem dinheiro para comprar? Você já teve? Você já teve a porta da sua sala também, com a fechadura quebrada, escorado com o sofá, com um buraco, conforme você sentava, se afundava nele? Você já teve a sua cama escorada com um bloco, porque o estrado quebrou e você não tinha dinheiro para comprar? Eu já estive nessa situação. Só que todavia, eu sempre me alegrei. Todavia, eu sempre me alegrei no Deus da minha salvação. Um dia eu murmurava, um dia eu olhava para a circunstância que eu estava vivendo, e um dia eu ouvi um testemunho do Matos Nascimento. Quem conhece? Quem já ouviu falar do Matos Nascimento? Ele é da Assembleia de Deus. Se você não tiver oportunidade, tem no YouTube. Ouça, é tremendo o testemunho dele. Ele era uma pessoa do Paralamas do Sucesso, e de repente, ele se viu sem nada, porque ele aceitou Jesus. Nossa, mas peraí, ele se viu sem nada porque aceitou Jesus? Muitas vezes, Deus vai tirar o que você tem, porque o que você tem é ilícito. É algo que não é de acordo com a vontade dele, não é algo honesto. E Matos Nascimento ficou sem nada. Matos Nascimento, ele ficou durante um tempo morando em cima de uma laje e o esgoto corria embaixo. E ele aprendeu a glorificar o Senhor em todas as situações. Ele tinha um chinelo de cada cor. Ele ia ouvir a palavra quase todos os dias. O alimento dele era a palavra de Deus. O alimento dele não era TV. O alimento dele não era situações que estavam acontecendo, mas o alimento dele era a palavra de Deus. E ele aprendeu a glorificar. Então eu me lembro que quando ele falava, ô glória, ô glória, ô glória. Aquilo encheu tanto meu coração que um dia, com a minha cozinha, a irmã Neuza conhece a foto, né, irmã Neuza? É que eu acabei não postando. Uma hora eu vou contar meu testemunho com detalhe. A minha cozinha era cheia de lodo, queridos. A gente fez a construção na lateral, só que a gente não teve dinheiro para acabar. Nisso inteirinho a gente se converte. E a palavra do Senhor fala assim, quando você começar uma construção, você tem que fazer as contas para começar e terminar, para os outros não falar que você começou algo e não terminou. E a gente não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, de repente não deu. E aí a laje, ficou na laje, começou a infiltrar para casa. E a minha cozinha vazava água e encheu de lodo, era verde de lodo. E eu reclamava, eu murmurava. Aí um dia, o que aconteceu? Eu ouvindo o Matos Nascimento, eu falei para o Senhor o seguinte, Senhor, eu louvo a Deus, eu te louvo neste dia. E a partir de agora eu profetizo que eu vou ter uma cozinha planejada.
Querido, se eu fosse olhar na minha situação, meu marido naquela época estava catando latinha na rua. Tá? Honestamente, cada hora ele fazia uma coisa. Era garçom, catava latinha na rua, trabalhava de bico de carpinteiro, o que você via? Porque nós tínhamos 3 filhos para criar. E eu falei isso, queridos, eu estou na minha segunda cozinha planejada. Quando Deus, Ele muda a nossa chave, Ele muda. Ele não faz as coisas pela metade. Tudo que eu fiz na minha casa, por dentro e por fora, eu nunca peguei um financiamento. Teve uma situação na minha casa sempre foi casa de oração. E uma vez nós íamos dar a casa, nós temos hoje é garagem, na época era um estabelecimento comercial, e a igreja ficou lá durante muito tempo, isso muitos anos atrás, e Deus já tinha mudado a sorte do meu marido, aliás, estava começando a mudar a sorte dele, e nós íamos mudar daquele lugar e dar a casa para a igreja, literalmente. Você tem coragem? Você teria coragem de dar a sua casa para a igreja? Nós íamos dar. E, com a esperança de um dia, a igreja nos dá de volta. A gente ia pagar aluguel, queridos. E aí, fomos fazer o contrato que, de repente, na hora que eu estava com dores de parto para mudar, que eu consegui a casa que eu queria, e minha casa toda detonada, eu fui orar. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece o amor que eu tenho por essa casa, o Senhor sabe que nossos filhos nasceram aqui, mas eu quero fazer a Tua vontade, porque condições financeiras a gente não tem para terminar essa casa. Está nas Tuas mãos, fala comigo. Eu abri a Bíblia, não me lembro onde está, queridos. E Deus mandou carpinteiros, marceneiros, foi falando, para acabar a casa também não sei quem. Aquilo eu peguei para mim. De uma tal forma que eu entendi que não era para eu mudar daquela casa. Falei, amém, Senhor, eu descanso no Senhor. Queridos, Deus mudou a sorte do meu marido em 4 meses. Nós reformamos a casa inteirinha por dentro. O arquiteto, ele até as cores das paredes, foi ele que escolheu. Não faltou carpinteiro, marceneiro, eletricista, gesseiro, pintor, pedreiro, tudo. Quando Deus abre a porta para você, Ele não abre pela metade. O homem abre pela metade, Deus não. Agora, viva no sobrenatural dEle. Viva no sobrenatural dEle, não naquilo que você vê. Porque as suas atitudes vão mover o coração do Senhor e vão fazer com que você mude essa situação que você está agora. Vire a chave da sua vida, como virou a minha. Eu fui fazer faculdade, queridos, eu fui vender lanche natural, não tinha dinheiro para fazer faculdade, 16 anos parada. E um dia uma cunhada minha foi fazer faculdade e me chamou. Eu não tinha dinheiro nem para o vestibular. E ainda para ajudar, aquilo que eu arrumei para o dinheiro vestibular, a hora que eu fui para prestar o vestibular, nós fomos assaltados sem ver. Roubaram o meu documento e eu tive que ir lá na faculdade para eu pegar o comprovante para eu prestar vestibular. E assim eu comecei a estudar. De história eu voltei para letras. E algo que eu sempre gostei, eu me formei, né, fiz curso de inglês na adolescência, e de repente me deparei lá fazendo faculdade. Queridos, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu vendia lanche natural. Só que era assim, eu vendia lanche natural, mas eu tinha que ajudar em casa também. Então, eu estava entre a cruz e a caldeirinha, não sabia o que fazer. E todos os dias eu entrava na faculdade e falava, Senhor, não me deixe envergonhado, porque eu não sabia o que fazer. E todas as vezes, hoje não faz mais, todas as vezes, colocavam no quadro, dia das provas, as pessoas que estavam inadimplentes. E eu estava pleiteando, na época, o crédito educativo, hoje é FIES. Mas, então, ou eu pagava a faculdade ou eu ajudava em casa. Chegou um dia que eu desisti, no 2º ano de faculdade, esse crédito não chega, eu estou devendo, eu preciso resolver essa situação, e agora? E aí eu cheguei no meu marido e falei, bem, eu não vou mais. Aí, nós temos um hábito, que você tem esse hábito, se você andar, é melhor andar em 2 do que 1. Porque quando um não está legal, o outro levanta o outro. Meu marido foi orar por mim, assim como muitas vezes ele fala, bem, ora por mim. Isso aí, gente, independente. Eu, como serva de Deus, eu sou pastora hoje. E ele foi orar por mim. Diz que ele orou, saiu o azeite da viúva.
saiu o azeite da viúva. Aliás, aquela parte, né, das vasilhas, né? Das vasilhas, que era para pegar as vasilhas, que quanto mais elas tivessem, iam encher. E aquilo ali falava, né, que no final, que era para pagar, o que devia vivia com o resto. Eu peguei aquilo para mim. No final do 2º ano de faculdade, eu ganhei o crédito educativo. Eram 10 pessoas. Eu fui a 9ª. Por que eu estou falando isso para vocês? Ó, eu estou aqui com tudo para passar. Só que eu falei, pastor Neymar, pastor, eu fiz aqui um esboço, mas eu vou deixar o Espírito Santo falar. Amém, queridos? Quem está recebendo nessa noite? Eu estou também, que o primeiro ouvido é o meu. Amém? Por que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque Deus muda situações. Deus muda situações. Você tem que andar, nem para a direita, nem olhar nem para a direita, para a esquerda. Continue caminhando, continue conhecendo, não somente de ouvir falar, mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Se desprenda daquilo que tem impedido Deus trabalhar. Se conserte com o Senhor, se conserte com o homem. Se conserte com aqueles que você precisa de se consertar. Reconheça que aquilo que você não tem agradado ao Senhor. Reconheça. Porque muitas vezes o nosso eu fala mais alto. E eu costumo dizer que nós temos 3 inimigos. O mundo, e a palavra do Senhor fala que nós devemos fugir do mundo. O maligno, a palavra do Senhor fala que se a gente deve resistir, que ele vai fugir. Mas a maior luta que nós temos é conosco mesmo. É o homem velho, é a velha criatura que todos os dias tenta queimar seu filme. É a velha criatura que muitas vezes quer lutar contra aquilo que Deus quer fazer, contra a palavra dele. Queridos, obedeça. Obedeça, porque você vai ver os frutos. Eu tenho visto os frutos na minha vida, a cada dia. Queridos, nós hoje, dentro daquilo que Deus mudou a nossa sorte, de tudo que Ele falou se cumpriu. Eu tenho andado em lugares, lugares que nem todo mundo tem acesso, porque Deus, quando Ele faz algo, Ele te surpreende com aquilo que Ele faz. Amém? E aí, mediante a isso, nós estamos ilesos de passar pelo deserto. Viu? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Ele avisou você, viu? Ele me avisou. Ele falou assim, me aceita que acabou seus problemas, como Organização Tabajara. Lembra daquele programa na Rede Globo? Seus problemas acabaram. Organização Tabajara. Não. Ele não falou isso. Ele falou assim, seguinte, no mundo você vai ter aflições, mas segura a sua onda aí, porque eu venci, você também vai vencer. Você também vai vencer. Amém, queridos? Então, o deserto é uma passagem, você não vai ficar lá não. O povo ficou 40 anos, sabe por quê? Por causa da sua teimosia, por causa da sua desobediência, por causa da sua idolatria. Ele preferiu ouvir a voz da maioria, porque aí fora fala assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A palavra do Senhor fala que na multidão de conselhos há sabedoria, mas a voz do povo não é a voz de Deus, não. O que você está ouvindo na televisão, cuidado do que você está ouvindo e aonde você está ouvindo. Tem muita coisa lá que são mentiras que estão falando para você. Então, fique com a palavra. E aí, queridos, esse deserto vai passar na sua vida. E mesmo no meio do deserto, Deus manda cordonizes. Deus manda alimento para você. Deus manda o maná. E o maná naquela época não deixava nem guardar. Não deixava nem guardar. O único dia que ele deixava guardar era o sábado. Porque se guardasse, ele estragaria. Por quê? Para o homem estar na dependência do Senhor. Esteja na dependência do Senhor, não esteja na dependência da sua conta bancária, não esteja na dependência do seu patrão, não esteja na dependência do seu eu, esteja na dependência do Senhor. O meu marido, 2 anos, a empresa é de eventos corporativos. Durante esses 2 anos de pandemia, ele não fez eventos corporativos, agora você imagina, né? E aí? E aí que o Senhor supriu de várias formas. No final do ano agora, ele entregou o evento do qual
ele foi pago antes. E aí, durante esse tempo, ele teve que o quê? Sobreviver, ter uma empresa, tem funcionários, tem estrutura, tem uma casa, né? E ele entregou o evento. Virou o ano agora, fevereiro, eles não teriam recursos. Hoje, na hora do almoço, meu filho falou, mãe, falei, filho, aquieta teu coração, Deus proverá. Aprenda a abrir sua boca e profere o que tenha na palavra de Deus. Deus proverá, não importa a situação. O que aconteceu agora à tarde? Eles fecharam o primeiro patrocínio. E o primeiro patrocínio é de uma empresa que ela é internacional. E muito maior o patrocínio do que eles tinham fechado em 2020. Por que eu estou falando isso para vocês? Não importa a situação que você esteja, acredite no sobrenatural. Leia a palavra. Você está mal? Você está mal? Vai para o teu quarto. Chora diante do Senhor. Eu sou homem, não choro. Chora sim. Você é um ser humano. Chore diante do Senhor. E deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer o que precisa na sua vida. Amém, queridos? E aí eu quero repetir com vocês o que está aqui. Eu não vou pregar a segunda parte, se o pastor Neymar me permitir, eu prego da outra vez, tá, pastor? Vamos falar juntos aqui. Eu vou fazer primeiro uma perguntinha para você. Como está a sua conta ou depósito diante do Eterno? Para que alcance o favor dele. Como que está a sua conta? Se a gente tivesse um banco, né, eu ia te perguntar, como é que está a tua conta bancária, né? Como é que está a sua caderneta de poupança? Como é que estão os seus investimentos? Agora eu vou perguntar para você, como é que está o teu investimento diante do Senhor? Positivo ou negativo? Azul ou vermelho? Como que está seu posicionamento? Palavras positivas, exercitando a sua fé, ou negativas, repletas de murmurações ou pessimismo? Aquilo que o homem fala, assim será. A palavra do Senhor fala isso em Provérbios. Aquilo que o homem fala, assim será. Então, como é que está, queridos? Comece a mudar. Assim como o nosso computador, a gente não faz um reset, a gente não manda lá para a oficina não, para a loja lá de equipamentos, para dar uma renovada nele, reciclada. Recicle a sua mente, recicle seu coração, recicle as suas atitudes, recicle o que você fala, recicle o que você vê, recicle o que você ouve, para que verdadeiramente você possa provar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Viu, queridos? A vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E eu quero que vocês leiam comigo, novamente, Abacuque, você vai me prometer que essa semana você vai ler, pelo mínimo uma semana, mas se você puder colocar nos murais da sua porta, como eu fiz a minha no início da minha conversão, de vez em quando eu troco, é bíblico, tá? Coloque promessas na sua casa, nas portas da sua casa, e coloque esse versículo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Amém? Vamos lá? Vamos, 1, 2, 3. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione ou minta o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei. Você tem que se alegrar no Senhor, não por aquilo que Ele vai te dar, mas por aquilo que Ele é. O Senhor, Ele tem que ser Deus da sua vida, e a alegria que vem dEle é a sua força, e a alegria que vem dEle, a paz que vem dEle, não depende da situação que você está vivendo. Amém, queridos? Prove dessa paz, prove de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Porque que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. O mundo lá fora não vai entender nada. Poxa vida, fulano, está assim, está certo, está acontecendo isso, mas ele está cantando, ele está rindo. Sabe por quê? Porque todavia você vai
esperar, você vai se alegrar no Deus da sua salvação. Vamos falar de novo? Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Pode subir, Diego, pessoal do louvor, amém? Aleluia. Vamos fechar nossos olhos agora. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Feche os seus olhos, o grupo de louvor vai cantar um louvor, depois eu vou orar. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Te louvo, Senhor, pelo privilégio de nascermos uma nação, ó Pai. Ó Deus, que temos liberdade de cultuar o teu nome, Senhor. Quantos lugares são perseguidos, ó Pai. Eu te louvo, Deus, por estar neste lugar de oração, ó Pai. Que vidas estão aqui te buscando, Deus, andando no sobrenatural. Aleluias, aleluias. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor.